Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro A Criança e Sua Singularidade Espiritual. Nós estamos no recorte Perguntas e Respostas. O Santuário Familiar, capítulo 1, Laços Familiares, Simpatias e Desafetos. O que é possível fazer para que o filho que me rejeita passe a me aceitar? Quando percebemos que o filho nos rejeita, nesse momento da nossa vida atual, devemos nos lembrar de que essa relação pode ser fruto de um desafeto do passado, no qual um ou outro já ofenderam ou foi ofendido. Assim, necessário é resgatar esse convívio. Indispensável é, para isso, cuidar, observar, dialogar, dar carinho, mesmo diante da rejeição, pois o amor é o mais poderoso antídoto nessa situação. De mãos dadas com esse amor, deve andar a paciência, vez que para conquistar o perdão leva-se tempo. Nesse sentido, que também será importante buscar ser um exemplo de conduta moral para que aquele que ainda nos rejeita possa entender que se um dia magoamos, hoje estamos dispostos a mudar. É na prece que buscamos o auxílio espiritual para superar toda dificuldade. Como posso amar aquele familiar a quem antipatizo? Amar aqueles os quais consideramos inimigos é realmente desafiador. Essa antipatia pode ser gratuita da nossa parte ou pode ser reflexo de uma relação recíproca. No primeiro caso, é preciso avaliar qual a raiz desse sentimento direcionado àquele que não nos fez qualquer mal até esse momento. Isso exigirá de nossa parte mergulhar interiormente para o autoconhecimento que nos guiará no caminho para a correção do mal em nós. Entretanto, se o caso for de antipatia recíproca, devemos procurar a compreensão do amor inimigo, como Jesus propôs em seu Evangelho, que não pede que tenhamos o mesmo sentimento de afeto direcionado ao amigo, mas sim que não vibremos na mesma frequência do mal enviado a nós. Amar o inimigo é agir caridosamente, não desejando ou fazendo o mal. Se buscamos aplicar esse ensinamento na pequena ação do dia a dia, pouco a pouco conseguiremos dominar esse sentimento que nos aprisiona. Na busca de aplicar esse ensinamento nas pequeninas ações diárias, pouco a pouco conseguimos dominar esse sentimento que nos aprisiona. Capítulo 2. Família como oficina moral de aprimoramento do ser imortal. Podemos escolher o grupo familiar no plano espiritual? A escolha da família é determinada por afinidade e necessidade de crescimento espiritual de cada um dentro de um lar, por meio da convivência. Somos ligados a muitos irmãos por afeto, mas também por débito anterior. No nosso planejamento encarnatório, assim, tanto pode estar aquele a quem amamos para nos auxiliar com um afeto sincero, quanto aquele por quem não temos afinidade, mas que precisamos conviver para resgatar essa relação. Podemos, ademais, reencarnar em uma família que para nós ainda é estranha, mas na qual teremos ensancha de experienciar o que necessitamos. Então, poderá também ocorrer de reencarnar em uma família que para nós é estranha, mas é nesse ambiente que teremos a oportunidade de experienciar o que necessitamos. Normalmente, pode acontecer de reencarnarmos, por exemplo, como irmão de um adversário pregresso. E essa família ser de uma convivência anterior positiva com esse irmão com o qual nós temos uma relação de desafeto. Então, além de nós encarnarmos na mesma família desse indivíduo que foi um desafeto pregresso e na atual existência é nosso irmão, poderemos estar num ambiente familiar que é da convivência e da intimidade dele desde o pregresso e não nossa. Então, cada caso vai ser caso e vai depender da necessidade de cada um, daquilo que é acordado no astral, pedido e organizado, visando o máximo de burilamento, amadurecimento moral no mínimo de tempo, que são as bases para os mapas reencarnacionais que acontecem no astral.
Quando eu desencarnar, vou encontrar meu familiar, mesmo que após a desencarnação não tenhamos condição de perceber nosso familiar, sempre que é permitido, Deus possibilita o reencontro daqueles que se amam. A missão dos pais. Como saber se estamos cumprindo bem a missão de genitor em uma época de tanta demanda e incerteza? É importante que cada pai e mãe se autoavalie e se pergunte constantemente: estou fazendo o meu melhor? Como posso melhorar? É fundamental observar o que se passa em nosso lar com um olhar atento à necessidade e sentimento do filho, assim como ao seu comportamento. Assim, é fundamental a observação do que acontece em nosso lar, um olhar atento ao sentimento e necessidade do filho, assim como ao seu comportamento. Do mesmo modo, devemos refletir sobre o valor que está sendo transmitido na educação, com disposição para fazer ajuste conforme a necessidade. Importante é cultivar diálogo, priorizar a qualidade de tempo que passamos juntos. Certifique-se também de que o amor, compreensão e respeito mútuo seja a base da relação familiar. Então, o cultivo do diálogo, a priorização da qualidade do tempo que passamos juntos. Também certificando amor, compreensão e respeito mútuo como base da relação familiar e da nossa convivência. Qual o sinal apresentado pelo meu filho para saber se estou cumprindo bem a minha missão? Observe o comportamento do seu filho e faça os seguintes questionamentos. De acordo com a sua idade, ele assume responsabilidade pelo seu ato? Demonstra valor como empatia, honestidade e solidariedade? Está lidando com frustração e desafio de maneira equilibrada? Então, ao olharmos para esse filho, alguns questionamentos. De acordo com a idade dele, ele assume responsabilidade pelo que ele realiza? Demonstra valor como honestidade, empatia e solidariedade? Lida com frustração, desafio de maneira equilibrada? Relaciona-se bem com o outro, mostrando respeito e carinho na interação? Sente amor e confiança em você? Sentindo-se à vontade para compartilhar seus sentimentos, experiência? Se sua resposta for positiva ou se você perceber um progresso nessa direção, saiba que você está no caminho certo. Então, de acordo com a resposta, sendo ela positiva e percebermos um progresso nessa direção, estamos no caminho certo. Preservação da vida. Como trabalhar em família, o porquê da vida. É muito importante trazer desde tenridade o tema do porquê da vida e sua preservação dentro do ambiente familiar. Sabemos que a criança percebe e aprende o que lhe é repassado pela palavra, pelo exemplo dos genitores. Então, o infante, ele perceberá e aprenderá o que lhe é repassado por palavra, mas em especial aquilo que é exemplificado pelos pais. É por meio do diálogo com o filho dessa forma, em todo momento do dia em que se tem Sancha, que os pais têm condição de ensinar sobre respeito à sua vida, à vida do próximo, à natureza. Todo momento é o certo para que o diálogo aconteça. Qual o propósito de valorizar o embrião desde o momento da sua concepção? O embrião é produto da concepção do gameta feminino pelo gameta masculino. É no momento da fecundação que o espírito se liga à matéria dessa forma. Como temos a explicação no Livro dos Espíritos nas questões 344 e 345 e no livro O Clamor da Vida, primeira parte, doutora Marlene Nobre. Valorizar esse momento é respeitar a necessidade do espírito de ressignificar sua vida dentro do processo encarnatório. Então, a valorização desse momento é respeitar a necessidade do espírito de ressignificar a sua vida dentro do processo reencarnatório, dando a ele a instância de passar pela experiência como forma de aprendizado sob a proteção de Deus. Então, o espírito reencarnante, ele tem a necessidade, ele precisa ressignificar sua vida. E para isso, o caminho é o processo encarnatório. Não há outro no estágio que nós nos encontramos para que essas ressignificações vá acontecendo. Por esse motivo que acolher a vida é dar ao espírito que está para reencarnar e que
no curso do gestacional, está elaborando o seu corpo físico, usando como molde seu perispírito, para que nas vivências que ele vai passando a ter, ele possa viver a instância de passar por experiências como forma de aprender sob a proteção divina. Capítulo 5, o aborto. Qual o motivo que induz a mulher ao aborto intencional? Na grande maioria das vezes, a falta de informação quanto ao seu corpo, a dificuldade de compreender qual seja o seu planejamento familiar, o entendimento de que a vida está restrita entre nascimento e morte do corpo físico, desconsiderando a existência da imortalidade do espírito, o olhar apenas para si, entendendo que o seu corpo obedece à sua regra, caracterizando um olhar individualista. Então, os motivos induzitores de alguém ao aborto intencional se encontram na falta de informação quanto ao seu corpo, dificuldade de compreender o que seja planejamento familiar, entendimento de que a vida está restrita entre nascimento e a morte do corpo físico, desconsiderando a existência da imortalidade do espírito, o apenas olhar para si, entendendo que seu corpo obedece à sua regra, caracterizando um individualista olhar. Ainda acrescentaríamos desesperação perante uma gravidez indesejada, abandono após a perda de sua rede de apoio, incluindo a própria família, pressão exercida pelo parceiro que também comunga desse mesmo conceito individualista do existir, entendendo a criança como um peso familiar. Quando falamos de aborto espontâneo, a que nos referimos em seu entendimento? Na maioria das vezes ocorre por malformação congênita grave, que impede o desenvolvimento do embrião. Em outra vez, refere-se ao recuo do espírito reencarnante em seguir adiante em seu projeto de retorno à vida corporal. Como podemos compreender o termo coisificação do embrião? É um entendimento daquele que milita a favor do aborto, de que não há no embrião vida de fato desde sua concepção. Então, essa ideia propala não haver, de fato, vida desde a concepção. Para esse grupo, existe apenas um aglomerado celular, uma massa inerte, sem propósito algum de vida. Em razão disso, pode ser retirada do ventre materno ao bel prazer e escolha da mulher, visto que não há condição de vida desse aglomerado fora do útero. Faz parte de um pensamento reducionista, materialista do populacho e é encarado como um direito feminino. Capítulo 6. A temática de orfandade da adoção e sua repercussão no campo do sentimento. Optei por entregar meu filho para adoção. Como lidar com isso? Para alguns, essa experiência pode desencadear sentimento de dor, culpa e perda por essa escolha. Nesse caso, a procura por um amparo espiritual é fundamental, pois possibilita o perdão a si mesmo e entendimento da situação, como parte de um processo maior. Certamente a espiritualidade ajudará esses genitores a manter a esperança de que em futura encarnação poderá ter a instância de se reconectar com seu filho, permitindo nova experiência de amor e aprendizado. Como a espiritualidade auxilia o órfão na adaptação ao novo lar após a adoção? No capítulo relativo a esse tema, mencionamos que antes da reencarnação, muitos espíritos podem ser orientados por seus instrutores espirituais a elaborar seu planejamento encarnatório. Essa preparação inclui escolha de experiências, isso pode incluir adoção. Portanto, considerando a pluralidade das existências, a reencarnação e a lei de causa e efeito, a criança que passa pelo abandono ou pela orfandade pode estar vivenciando essa situação conforme esse planejamento, devido à pluralidade existencial, a lei de causa e efeito, a reencarnação. Nesse contexto, o órfão pode contar com a ajuda do espírito protetor que orienta, o apoia nessa nova existência, ajudando a superar medo e insegurança e a se adaptar ao novo lar, bem como consolidar novo vínculo afetivo e uma nova família, para que ele possa se sentir seguro e amado. Em sendo assim, o órfão poderá contar com a ajuda de espírito protetor que o apoia, o orienta na sua nova existência, o ajuda a superar a insegurança, medo, a se adaptar ao novo lar, bem como fazer consolidação de vínculo afetivo novo e uma nova família, para que ele possa se sentir seguro, amado. A criança e o reflexo do seu passado espiritual, capítulo 7, pré-natal do espírito e psiquismo fetal. O que se entende por psiquismo fetal?
O psiquismo fetal é a forma com que o embrião, posteriormente o feto, reage, por meio do pensamento e da emoção, à circunstância que o cerca dentro do ventre materno. Nesse sentido que, ao reagir, seja por pensamento ou pela emoção, ele manifesta o seu modo de interação com aquilo que a mãe pensa e sente, pois estão interconectados. Essa é a razão da necessidade do preparo da gestante para esse momento ímpar da sua vida. Estudos indicam que o psiquismo antes do nascimento pode influenciar a vida do bebê. Para maior entendimento, sugerimos a leitura do caso Segismundo na obra Missionários da Luz, do capítulo 30, de Entre a Terra e o Céu, ambos de André Luiz. Como as emoções dos genitores podem colaborar para que a gestação se conclua com o bem-estar fetal? Emoção positiva dos pais, como companheirismo, laço de afeto e amor, leva ao concepto um ambiente favorável, ao equilíbrio e ao bem-estar físico e mental. Então, a positividade emotiva dos pais, como laço de afeto, amor, companheirismo, cumplicidade, fraternidade, levará ao conceito um ambiente favorável ao equilíbrio e harmonia e ao bem-estar mental e físico. Capítulo 8. O perispírito como fator epigenético na infância. Qual a importância do perispírito no desenvolvimento da gestação da criança? É por meio do perispírito que o modelo organizador biológico moldará o corpo físico, célula a célula, dentro do corpo uterino, de informação advinda do espírito reencarnante, promovendo o crescimento gradual desse embrião até o momento de seu nascimento. Sugerimos a leitura do caso Segismundo no capítulo 13 da obra Missionários da Luz, de André Luiz. Como educar o pensamento da família para acolher a enfermidade infantil? Quando acontece a gestação, sendo ela programada ou não, é natural que a família aguarde ao nascimento um bebê dentro do parâmetro dito normal, ou seja, sem alteração do neurodesenvolvimento. Quando esse diagnóstico aparece no exame ultrassonográfico durante a gestação, no entanto, é normal os genitores se sentirem inseguros, preocupados com o diagnóstico de uma anomalia corpórea. Então, tanto a insegurança quanto a preocupação poderá acontecer com o diagnóstico de uma corpórea anomalia. É de suma importância nesse momento que recebam da equipe de saúde que os assiste o total apoio e esclarecimento para que consiga compreender o que acontece. Então, tanto esses genitores sendo esclarecidos como apoiados. Desse modo, esses pais encontram nos profissionais na família uma rede de apoio importante para que siga confiante no desígnio da providência divina. Então, os genitores encontram nos profissionais e na família uma rede de apoio importante para seguir confiante no desígnio da providência divina, lembrando que essa criança é o espírito que necessita passar por prova e expiação, que são educandários redentores dessa alma. Assim podem trazer no coração o acolhimento para esse ser que em breve renascerá. No capítulo que vai trazer sobre a genética espiritual, o 9, Segismundo, estudo casos missionários da luz, sabendo que neste prestado capítulo, trazendo o caso Segismundo é um protótipo da maioria das reencarnações do nosso planeta, como eu posso identificar a melhoria que eu busco e meu crescimento espiritual? A programação reencarnatória oferece ao espírito a possibilidade de delinear em sua próxima existência meio e caminho necessário para superar a dificuldade que venha a surgir, em experiência futura, quando da ressignificação do seu passado espiritual. Nesse sentido que o indivíduo reencontrará a ressignificação do seu passado espiritual. Ele precisará contar com ferramentais, caminhos e meios necessários para superar as dificuldades que venham a surgir na experiência por vindoura, quando ele irá mergulhar na encarnação. Dessa forma, o espírito encarnado pode identificar aquilo que precisa melhorar, com base no que conquistou pela superação de si mesmo por meio das experiências.
Então, a partir da identificação do que o indivíduo conquistou pela superação de si mesmo, feita no astral, ele perceberá o que precisa melhorar, porque ele estará enxergando claramente o que já conquistara de autossuperação por meio de experiências. Porque a vitória verdadeira é sobre nós mesmos. O indivíduo mesmo vencido exteriormente, se ele consegue vencer a si mesmo, ele é espiritualmente vencedor. O espírito que anima o corpo de uma criança influencia no objetivo a ser alcançado por ela nessa encarnação? Sim, devido ao seu livre-arbítrio, que permite a escolha que faz. O espírito tem influência direta no acontecimento da sua vida. Devido ao livre-arbítrio que permite a escolha que faz, o espírito tem direta influência nos acontecimentos da sua vida. Nesse sentido, que é na infância que os pais exercem um papel muito importante, pois ao observar o comportamento de seus filhos, pode agir diretamente na corrigenda do que ainda está equivocado, assim como pode fortalecer o comportamento do que já obedece ao princípio ético moral. Então, a liberdade, que é a responsabilidade que trazemos, isso permite as escolhas que fazemos, e por isso nosso espírito tem influência direta nos acontecimentos da nossa vida. No entanto, é na infância que os genitores exerceram um papel muito importante, pois, observando o comportamento do filho, pode agir diretamente na corrigenda do que ainda esteja equivocado, assim como pode fortalecer o comportamento que já obedece ao princípio ético-moral. Capítulo 10. Transtorno mental mais prevalente na infância. É comum que as crianças apresentem transtornos mentais? A melhor compreensão do desenvolvimento psicomotor e da avaliação precisa pelo profissional qualificado veio favorecer o diagnóstico. Atualmente observamos crescente aumento do transtorno mental infante. Estudo e pesquisa mostram que transtorno de ansiedade e de hiperatividade, depressão, transtorno do espectro autista, o transtorno opositor desafiador, dentre outros, têm sido os mais comumente identificados pelos especialistas. É importante, dessa forma, ressaltar que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor será a qualidade de vida da criança, desde que se mantenha acompanhamento médico, psicoterápico e de área afim. O que podemos entender sobre criança típica e atípica? A criança é dita típica quando apresenta um desenvolvimento neurológico, comportamental e psíquico dentro do esperado para sua faixa etária. E atípica quando esse parâmetro se afasta da normalidade. É possível a prevenção do uso de droga na infância e adolescência? Quando falamos em prevenção de uso de substância lícita e ilícita, estamos nos referindo a cuidados que devemos ter dentro do ambiente familiar, não só na abordagem do assunto com o nosso filho, via diálogo franco e sincero, mas também na orientação para que conheça o mal que a droga proporciona ao ser humano, se tornando assim uma intervenção educativa precoce, além do estímulo à espiritualidade e à religiosidade. Nesse sentido, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda alguns passos para que os pais possam prevenir o uso de droga na infância e adolescência. 1. Família unida e com limites, que traz aí essa educação que é autoritativa no sentido de ser uma experiência que tem afeto e tem limites, que vai ser diferente de autoritário, que é muito limite e pouco afeto, que é prejudicial. Também o permissivo, também trago como negligente, que é outros aspectos relacionados a alterações que possam acontecer dessa educação e que vão prejudicar essa criança. Então, nós temos aí estilo de criação autoritativo, permissivo, negligente e autoritário. O modo como o genitor estabelece regra, limite e afeto molda diretamente traços de personalidade. Então, o pai autoritativo traz afeto mais limite, tende a criar a criança
mais sociável, responsável, segura. Pai autoritário, muito limite e pouco afeto pode gerar criança mais ansiosa, insegura ou obediente devido ao medo. Genitores permissivos, muito afeto e pouco limite, pode favorecer impulsividade, dificuldade de autocontrole, imaturidade, rebelião, infantilidade. A criança aprenderá como se comportar, como lidar com frustração e como se relacionar com o homem a partir desse estilo. Nesse sentido que vai ser trago acerca de ter uma família unida e com limites. 2. Estimular a refeição com a família unida. 3. Diálogo em família. 4. Ter conhecimento do que a criança faz no tempo livre. 5. Supervisionar o dever de casa do filho. 6. Demonstrar que tem orgulho do filho. 7. Incentivar a atividade artística, cultural e esportiva. 8. Envolvimento com atividade social. 9. Praticar a espiritualidade. 10. Estimular boa amizade. 11. Não fumar e não beber em excesso. 12. Ser um bom exemplo em todo o sentido. Por que é importante limitar o tempo de exposição à tela a fim de evitar a nomofobia, que é também conhecido como vício ao celular, o medo ou ansiedade que a pessoa apresenta pela ausência brusca do uso do aparelho, trazendo como consequência crise de irritabilidade, alteração de sono, prejuízo da função cognitiva, etc. É importante os genitores limitar o uso de tela para que a criança não desenvolva dependência tecnológica e a use como instrumento que traga novo aprendizado em sua formação. E nesse aspecto do exemplo, que é o que fica, no tópico 11, não beber e não fumar, mostra a importância do genitor dar o testemunho, onde não haja o consumo de bebida alcoólica, nem de cigarro, porque isso vai trazer esse contributo. Segundo a SBP, devemos evitar a exposição de criança menor de 2 anos à tela, mesmo que passivamente. Limitar o tempo de tela ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão, para a criança com idade entre 2 e 5 anos. Limitar o tempo de tela ao máximo de 1 ou 2 horas por dia, sempre com supervisão, para a criança com idade entre 6 e 10 anos. Então, na primeira infância, vai ser feita a orientação para limitar o tempo de tela ao máximo, porque no caso da primeira infância, o recomendado é evitar a exposição da criança à tela, mesmo passivamente. Para a segunda infância, que vai aí a partir dos 2 até em torno de 6 anos, a recomendação é limitar o tempo de tela ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão. E para a terceira infância, que vai entre 6 e 11 anos, limitar o tempo da tela ao máximo de 1 ou 2 horas por dia, sempre com supervisão. A criança encarnada e sua relação com o plano espiritual. Capítulo 11. Fragilidade e inocência como estratégia evolutiva. Por que alguns pais não conseguem se conectar ou até rejeitam uma criança ao nascer? A conexão entre pais e filhos é uma experiência complexa, especialmente quando analisada pela perspectiva da doutrina espírita. Sabedores de que o laço de consanguinidade inclui tanto afeto quanto desafeto, esse reencontro entre almas que não possuem afinidade pode gerar desconforto inicial, tornando ainda mais desafiadora a formação de uma conexão emocional. Cada desafio se torna uma instância de crescer e aprender, tanto para o genitor quanto para a criança, refletindo profundidade e sabedoria do processo encarnatório. Porque cada obstáculo, desafio, se torna essa instância de aprendizado e crescimento, tanto para um quanto para outro, a refletir a profundidade e a sabedoria do processo de reencarnação na Terra. Porque muitas crianças desde cedo demonstram tendência agressiva? Sabemos que todos os espíritos imperfeitos trazem, em maior ou menor grau, sua má tendência. Sob a perspectiva que envolve a reencarnação e o espiritual crescimento, vai ser trago agressividade e outras mais inclinações, pode sim se manifestar na infância, seja por meio de transtorno mental ou pelo perfil emocional próprio desse infante. Então,
Na perspectiva envolvendo reencarnação e crescimento espiritual, inclinações más de diversos portes, como agressividade, pode se manifestar ainda na infância, seja via transtorno mental ou pelo perfil emocional próprio da criança. O acolhimento dessa forma, orientação adequada, a busca de diagnóstico e tratamento na esfera psíquica são fundamentais para burilar esse comportamento. Então, o acolhimento, a adequada orientação, busca de diagnóstico e tratamento na esfera psíquica são fundamentais para burilar esse comportamento, essa atitude. Como o responsável pode apoiar uma criança que se manifesta a lembrança de sua última reencarnação? Quando uma criança manifesta a lembrança de fato de uma vida pregressa, muitos genitores se sentem apreensivos, surpresos e impactados por esses relatos. É fundamental, contudo, ouvir atentamente o que a criança tem a dizer, permitindo que ela compartilhe sua lembrança de forma espontânea. Essa escuta-acolhimento ajuda a compreender melhor o sentimento que surge na criança em relação a essa experiência, pois muitas delas podem gerar angústia ou comportamento desafiador. Então, quando existe acolhimento, escuta, aconchego, nos ajudará a compreender melhor o sentimento que surge na criança em relação a essa experiência, pois muitas delas podem gerar angústia, aflição, comportamento desafiador. Capítulo 12. Construção da espiritualidade no íntimo infante. Como desenvolver a espiritualidade de uma criança que vive em um lar onde os pais e cuidadores possuem uma religiosidade não praticante? A espiritualidade é essencial para o desenvolvimento do ser integral. Mesmo na ausência de uma religião formal, é possível criar a experiência que permite à criança explorar sua espiritualidade de maneira natural. Ensinar valor como bondade, compaixão, respeito, gratidão deve ser uma prática contínua, aproveitando a oportunidade cotidiana. Esses valores podem ser transmitidos por meio de histórias ou na atividade diária. É importante lembrar que a criança aprende, acima de tudo, pelo exemplo. Quando pais ou cuidadores demonstram empatia, solidariedade, cooperação e respeito, mesmo sem seguir tradição religiosa específica, a criança tende a absorver e incorporar esse comportamento em sua vida. Ela desenvolve, assim, uma base sólida de valor e uma espiritualidade que a acompanhará ao longo de sua jornada. Então, ela tanto vai cimentar a audição desses metais sólidos de valores e uma espiritualidade que a acompanhará ao longo do seu jornadear encarnado. Capítulo 13. O amparo da espiritualidade à criança encarnada. Enquanto a criança é pequena, como se processa o auxílio do espírito protetor? A criança é o espírito que acaba de chegar a uma nova existência e seu processo encarnatório se completa por volta dos 7 anos de idade. Portanto, nesse inicial período, o espírito ainda está em fase de adaptação ao corpo físico. Nesse sentido, que durante a fase infantil, o laço com o plano espiritual é muito mais estreito. A presença do espírito amigo e do espírito protetor é especialmente próxima, com o objetivo de amparar e sustentar o espírito nesse recomeço. Oferecem proteção, auxílio necessário nessa nova jornada terrícola. A criança pequena tem mais facilidade em ver espírito. Como dito antes, o espírito da criança nesse período inicial está em fase de adaptação ao corpo físico. Por isso, o laço com o plano espiritual é muito mais estreito, permitindo uma relativa facilidade. Seu perispírito percebeu o plano espiritual como algo natural, espontâneo. Muitas crianças convivem naturalmente com esse intercâmbio entre os dois planos de existência. Capítulo 4. O sono na criança e a inter-relação com o plano espiritual. Quando dormimos, vamos pelo fenômeno de emancipação da alma por onde queremos? Leis de sintonia e afinidade dirigem nosso destino quando dormimos, pelo fenômeno de emancipação da alma. Como nos explica Kardec, o Livro dos Espíritos, questões 400 a 412. Buscamos dessa forma a relação que nos são caras ao coração, mas também nos direcionamos àqueles que nos mantêm conectados ou vinculados à sua ambiência psíquica. Então, poderemos buscar a relação que nos são caras ao afeto,
mas também nos direcionaremos àquele que nos mantenha conectado ou vinculado à sua ambiência psíquica. A criança, quando dorme, tem capacidade de buscar pelo seu ente querido como faz o adulto? Sim, se esse laço de afeto ainda os une, consono visto na questão acima. Capítulo 15, estudando a epilepsia do ponto de vista espiritual. O fenômeno de epilepsia pode estar envolvido com um fenômeno obsessivo? Muitos casos de epilepsia podem estar envolvidos ou não com um processo obsessivo. Quando está envolvido, significa que o inimigo do pregresso atua diretamente no arcabouço neurocerebral e psíquico do adoecido, desencadeando a crise como forma de submeter a criança e sua família ao sofrimento. Sabemos também que a misericórdia divina, conhecedora de todo o trâmite que envolve obsidiado obsessor, interfere diretamente para que ambos possam passar pelo aprendizado do perdão mútuo, interrompendo o elo que os une pelo sofrimento. Assim, entendemos que o estudo do Evangelho no lar, o passe e irradiação espírita, o uso de água fluidificada e lembrança da bondade divina a nosso favor, favorece que esses laços sejam transformados pelo amor ao longo do tempo. Contudo, todo paciente com crise epiléptica deve ser submetido à investigação clínica, tratamento médico e de especialidade afim pelo tempo adequado. Como o recurso da prece pode interferir diretamente no fenômeno epilético? Qual benefício traz? A prece acontece pela emissão de pensamento dirigido ao Criador em favor da criatura, que chamamos de prece intercessória. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo Vontade, nos assegura que o pensamento é força eletromagnética. Essa afirmação é corroborada por André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. Assim sendo, é uma excelente ferramenta coadjuvante na chamada epilepsia obsessiva. Seu benefício se reporta ao equilíbrio orgânico e às vezes ameniza ou até faz desaparecer o sintoma em questão, beneficiando a quem faz e a quem recebe, por intermédio do auxílio da espiritualidade amiga. E nesses casos, tanto aquele que está apresentando epilepsia quanto o obsessor são atendidos. Porque a epilepsia obsessiva e correlatos vão, através da prece, receber benefícios que se reportarão ao reequilíbrio orgânico, amenizando até fazendo desaparecer sintoma em questão, beneficiando tanto a quem faz, bem como a quem recebe, via auxílio da espiritualidade amiga. Nesse sentido que o pensamento, que essa força eletromagnética tem velocidade acima da luz. Em sendo assim, quando nós temos um pensamento nobre, realizando uma prece em benefício de outrem, estaremos sendo instrumento para que a espiritualidade maior atue positivamente na vida do necessitado. Então, na oração intercessória, na irradiação, no passe, o passe à distância, que é a irradiação, o tratamento espiritual à distância, acontece o atendimento de Jesus, que se faz alcançar por aqueles que dele necessitam, por vir ao nosso encontro e nos dar tratamento, cura, libertação. Por esse motivo que a rede de oração ela é tão benéfica, onde várias pessoas se colocam juntas naquele objetivo de ser luz, de auxiliar. E aqui foi trago também o Evangelho no lar, a água fluidificada, onde a espiritualidade superior, ela, ao se fazer presente, vai levar atendimento tanto para o encarnado em sofrimento psíquico, quanto para o desencarnado. Capítulo 16, Mediunidade Infantil. Todo amigo invisível na infância será sempre um amigo desencarnado? O amigo invisível é, na maioria das vezes, a presença de um espírito desencarnado junto à criança, podendo ser um familiar que já partiu ou um ente querido do plano espiritual.
É importante, no entanto, lembrar que em situação de estresse emocional ou físico, a criança pode criar mentalmente a presença de um amigo invisível para dar vazão ao seu sofrimento e assim se sentir acompanhada, acolhida emocionalmente. Devemos, outrossim, sempre encaminhar essa criança para uma avaliação de um profissional de saúde para descartar alteração orgânica. Importante é lembrar que a doutrina espírita não substitui a investigação clínica. Porque ainda temos dificuldade em dar crédito à criança que apresenta fenômeno mediúnico em tenra idade, pela falta de conhecimento de nossa parte sobre o que seja a mediunidade como elemento fisiológico, independentemente da idade. Então, a falta de conhecimento da nossa parte do que seja a mediunidade fisiológica, independentemente da idade, isso prejudica, porque é um sexto sentido que nós temos. Nesse sentido que a doutrina espírita ela vem nos capacitar para essa compreensão. O Chico, ele relatava que na sua casa, ele, por ter uma mediunidade desde pequeno, onde com 17 anos ele já começou o seu trabalho de psicografia ínclita, que perdurou pela sua trajetória encarnado, dando lume a mais de 500 livros psicografados, ele relatava que o pai não compreendia a mediunidade que ele tinha quando criança e achava que ele estava louco e tentava interná-lo numa clínica psiquiátrica, e foi um padre com o qual o Chico confessava que, percebendo a bondade do coração dele e vendo que ele estava sob o risco de ser internado pela incompreensão que recebia dentro de casa, arrumou um emprego para o Chico, para que ele, trabalhando e levando dinheiro para ajudar na sustentação da sua casa, o pai não o internasse. E deu certo a ideia do padre, confessor do Chico, porque ele então começa a trabalhar desde criança. Ele ainda estava no período da terceira infância, em torno de uns 9, 10 anos, quando ele começa a trabalhar para auxiliar no lar, e com isso foi uma proteção para que ele não viesse a ser encaminhado para internação pelo seu genitor. Então mostra que era muito frequente essa incompreensão. Hoje ainda acontece, mas com a propalação, a pipopação da doutrina espírita, facilita a compreensão da mediunidade infantil. Mesmo se isso se manifesta na adolescência, na juventude, na adulteza, porque o Espiritismo ele vem aclarar que a mediunidade ela faz parte de nós. Existem diferentes tipos de médiums, e o que vai trazer a positividade dessa nossa atuação é a moral, porque, como Kardec explica, o bom médium não é aquele que tenha ou uma ostensividade ou que faça predições corretas, mas o bom médium é aquele que simpatiza com os bons espíritos, que se conecta com o espírito superior, para uma moral nobre, para um pensamento elevado, um sentimento pulcro, uma palavra digna, uma ação no bem. Nesse sentido, que se hoje ainda persistem situações de incompreensão com a mediunidade infantil, anos atrás essa situação era bem pior. E mostra como a doutrina espírita vem nos ajudar também nessa situação. Por isso que vai ser trago que a falta de conhecimento sobre o que seja essa mediunidade como elemento fisiológico, independentemente da idade, faz com que tenhamos dificuldade para acreditar a criança que apresenta fenômeno mediúnico em tenra idade. No capítulo 17, processo obsessivo no período infantil,
Embora a infância nos pareça um período de pureza, a criança pode estar sujeita a um processo obsessivo? Sim, pois a criança é um ser espiritual que torna a matéria para evoluir e crescer espiritualmente. Está sujeita, sendo assim, por seu espírito imortal na fase infantil, à lei de sintonia e afinidade e de causa e efeito. Será possível a criança trazer para dentro do seu lar inimigo do passado, visto que o novo corpo não guarda semelhança com o corpo anterior? Sim, é possível. Esse reconhecimento se dá via sintoniamento entre ambos, obsessor e obsidiado, pois o espírito que causou e provocou sofrimento a outrem, em vida passada, se liga àquele que foi ferido pelo seu ato, podendo assim iniciar o processo obsessivo, que poderá se estender por séculos, quando não acontece o perdão entre ambas as partes. Nesse sentido que perdoar é a base para ocorrer o desatamento desse nó. Porque enquanto o rancor aprisiona a algema, o perdão ele liberta, cura. Nesse sentido que se não houver de uma das partes, pelo menos a iniciativa de dar outra face, de lavar nas águas lustrais do Cristo, esse relacionamento, dissolvendo resquícios de mágoa, de rancor, acontecerá de uma situação de simbiose obsessiva, de teia obsessiva, até mesmo epilepsia obsessiva, porque varia as imediações de transtornos que poderão acontecer a partir dessa condição, isso se estender por séculos. Encarna, desencarna, continua no astral, em zona purgatorial situação. Quando um dos dois encarna, o outro encontra, continua. Então aquilo fica um ioiô retroalimentativo nesse ping-pong infeliz. Por esse motivo que Jesus ele vem nos trazer sobre a imperiosidade do perdão, 70 vezes 7, porque Jesus sabe que é o único caminho para que a gente consiga desalgemar a nós mesmos dessas teias de vindita, de ódio, de ressentimento, que caso não haja essa iniciativa heróica, definitiva da nossa parte, se estende com as suas consequências legítimas, Eva afora. Inclusive a questão do perdão tem a ver também com uma canalização adequada da energia afetiva sexual. Porque a energia que nós trazemos, ela precisa ser pulsada nobremente. Então, existem maneiras da gente realizar isso, como cuidar de um cachorro, regar uma planta, fazer uma atividade de bordado, pintura, exercício físico. Existem várias maneiras do indivíduo canalizar positivamente a sua energia afetivo-sexual. Caso ele não opte por uma maneira saudável, isso, por não ficar represado, vai se manifestar em anomalias. Então, dentre essas práticas que ajudam o indivíduo a fazer essa canalização nobre, que vai auxiliar um indivíduo, tem tanto o cuidado com um outro ser vivo, manifestação de afeto, carinho, com uma mãe, a camada que precisa de ajuda, como a atividade no bem, que o indivíduo faz uma sopa, se engaja no movimento de levar instrução, faz uma entrega de quentinha, onde ele, na ação do bem, ele está fazendo um direcionamento adequado e positivo da sua energia. Se o indivíduo ele não encontra uma maneira positiva de realizar isso, que também poderá ser numa união matrimonial saudável, acabará que essa energia ela vai, por ficar represada e não poder permanecer assim, se manifestar em erotismo, em promiscuidade, em prostituição.
onde o indivíduo também poderá apresentar o rancor como uma das formas degeneradas de canalizar essa energia, depressão, em que o indivíduo ele vive experiências que são nocivas e que é uma forma em que ele está usando erroneamente a sua energia afetivo-sexual. Nesse sentido que quando o indivíduo ele consegue pulsar essa energia nobremente, menos apelo masturbacional, erótico ele vai ter. Porque a questão não é dizer que o indivíduo está em situação de pecado, mas se ele tem uma prática masturbativa, ele está pulsando erradamente essa energia. Em sendo assim, se o indivíduo se percebe tendo necessidade de procurar essa situação, ele precisa descobrir maneiras de fazer essa usança adequada dessa energia, usando uma atividade física, usando uma pintura, um estudo de uma área que ele quer pesquisar, que ele gosta, um passeio pela natureza, uma ação no bem, que ele voluntariamente se engaja e da qual nós temos necessidade, porque é a única coisa que nos preenche, de fato, nos gratifica esse trabalho no bem. Quando estamos despertos para aproveitar a instância de ser útil. Nesse sentido, que se o indivíduo ele percebe que está tendo anomalias da sua energia, ele precisa encontrar uma forma de pulsar isso adequadamente. Porque então ele vai sendo fortalecido e vai tendo o uso adequado da sua energia, do seu tempo, do seu labor. Inclusive porque quando o indivíduo ele não esteja engajado em usos saudáveis da sua energia afetivo-sexual, isso dá aso para os abusos na infância, que traz uma série de consequências danosas para a criança. Entre elas, pode fazer o abusado encarar desvio e transtorno sexual como normal e usar isso como trampolim para alcançar um dado fim ao longo da vida. Visto que na área afetivo-sexual o retorno do que fazemos é mais reflexo, espelhar, devido à sensibilidade dessa área. Então, por isso que uma das leis da afetividade e sexualidade é a responsabilidade, o equilíbrio e o retorno daquilo que fazemos. Porque o indivíduo que venha a realizar um aborto, pode ser que ele não vá viver isso da maneira como ele aconteceu quando a lei de causa e efeito o encontrar. E se essa mulher que vier abortar, ela desperta para o valor da vida e passa a fazer uma campanha em prol da existência, do viver, ajudando outras mulheres a não abortar, despertando para a importância de ter esse filho, de criá-lo com amor, quando a lei de causa e efeito encontrar, ela já vai vir mais suave, porque ela já se transformou e está atuando ativamente no bem e a favor da vida. Mas no caso da afetividade e sexualidade, algo de negativo que o indivíduo faça, isso vai retornar de maneira mais reflexa, espelhar, com mais imediatismo para o indivíduo, devido à sensibilidade que essas áreas envolvem em nós. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande com a maneira como nós usamos a nossa energia afetivo-sexual. Porque isso está submetido à lei de causa e efeito, e aquilo que a gente semeia, a gente colhe. É nesse sentido que até mesmo a imagem que eu deixo para o outro corre por minha conta. Nesse sentido que, como vai ser dito em Vida e Sexo, sobre essas leis que existem da nossa afetividade, vai ser trago que nós precisamos buscar o equilíbrio, a responsabilidade e a nobreza no uso dessa energia. Por esse motivo que significará
essa descoberta da maneira como o indivíduo ele possa pugnar por essa virtude nobre, que vem junta com as demais virtudes elevadas que precisamos urdir, e nesse sentido que a gente vai romper no materialismo, vai nutrindo a espiritualidade. Isso vai nos ajudando a desenvolvermos mais bom senso, sabedoria, que nos leva a acolher o Mestre e a sua mensagem sem desvirtuar. Por esse motivo que vai ser trago no capítulo 18 a prece como recurso terapêutico, como criar o hábito de orar em todo momento da vida e não apenas perante a dificuldade. Desde a vida intrauterina, o feto pode ser introduzido ao diálogo com Deus via oração e canção religiosa materna e paterna. Sabemos que é pelo exemplo dos genitores que a criança aprende a orar e se sentir filho de Deus. É importante, assim, criar hábito de oração em todo momento, como ao dormir, ao despertar, ao sair de casa, para a escola, pela vida, pelo planeta que habita, etc. Sugerimos ao leitor buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo intitulado Coletânea de Prece para exemplificação. Como ensinar a criança desde pequena e na adolescência a dialogar com Deus? Diante de situação cotidiana, aproveitamos a instância para nos lembrar de Deus, mas também pelo estudo do Evangelho no lar semanalmente. Importante é para a família, genitor ensinar ao filho que por intermédio da prece ocorre a sensação de pertencimento à filiação divina, que traz paz, confiança e esperança mesmo perante dificuldade. Em sendo assim, via oração, o indivíduo sente-se pertencido à filiação divina, como filho de Deus, que traz confiança, paz, esperança mesmo perante dificuldade. Preciso é dar voz à criança e ao adolescente permitir sua prece espontaneamente, estimulando-o sempre. Além de falar de Jesus via seu evangelho redivivo, sabedores de que o lar é o educandário de alma. Então, junto, precisaremos falar do Mestre usando o seu evangelho redivivo, sabedores do lar como educandário da alma. É nesse sentido que é trago para nós essa necessidade de estarmos, de fato, fazendo essa busca, onde nós poderemos ir trazendo para a criança valores nobres, em que ela possa fazer experiências que vão ser importantes e que vão marcá-la com a espiritualização, com a bondade, com a compaixão, o perdão, a pureza, em que ela possa ter isso acompanhando ao longo da sua trajetória. Isso irá auxiliá-la para que ela tenha condição de fazer escolhas saudáveis nos momentos em que ela precisará ter perspicácia, sabedoria, precisará dizer sim, dizer não, dependendo do que esteja acontecendo, descobrir o melhor meio de agir quando pode e deve, quando não deve atuar ao poder, mas não dever, ou ao dever, mas não poder. Então, vai criando na criança essa sensibilidade, esse discernimento sutil, nobre, perante as circunstâncias em que ela estiver envolvida. No livro Homossexualidade sob a óptica da doutrina espírita, vai ser dito no capítulo 5 o que a ciência biológica tem a dizer. Mesmo com a melhor boa vontade do mundo, é difícil não pensar sobre a causa da homossexualidade sem implicar que a heterossexualidade seja condição normal, que não requer explicação. É claro para a ciência que todo espectro de orientação sexual está por ser compreendido e explicado. Mas a homossexualidade é a condição estigmatizada. O que deve ser enfatizado, então, é que procurar a causa da homossexualidade é o mesmo que procurar a causa da heterossexualidade.
nesse sentido que vai trazer reflexões acerca da biologia, mostrando diversas alterações que existem entre os seres humanos, seja da energia afetivo-sexual ou de outras situações da personalidade, e também ligado à neurose, em que nós podemos apresentar adoecimentos e que a maneira como nós lidarmos com isso vai nos dar condição de fazermos o tratamento adequado que nós precisamos. Por esse motivo que Emmanuel ele traz para nós no supracitado Vida e Sexo sobre essa responsabilidade que nós temos, a maneira como nós precisamos de lidar com isso, abraçando a proposta de Jesus, aquilo que ele nos orienta e conseguindo internalizar a sua lição imorredora. Por esse motivo que significará para nós esse areal, onde, a partir daquilo que a doutrina espírita vem nos trazer, nós conseguiremos ir colocando em prática isso no ambiente em que nós estamos, e significará também esse despertamento para as questões que ocorrem entre nós. Existem estudos que mostram como os adolescentes eles precisam receber orientação adequada, porque se isso não acontece, eles acabam mais propensos a ter doença sexualmente transmissível, a abortar e a antecipar a sua vida sexual. Nesse sentido que, se existe uma orientação clara, com base na espiritualidade, sobre responsabilidade, dever, autoamor, autoconhecimento, esse adolescente ele tem condições não só de se cuidar melhor, como evitará de sabores, os quais depois ele precisará reparar, se arrependerá e precisará expiar aquilo, para passar pelas etapas do arrependimento, resgate e cura, como também dá a ele suporte para postergar essa atividade sexual ativa, por compreender prioridades outras que a sua trajetória o coloca. Por esse motivo que, quando é falado no livro Vida e Sexo sobre a questão da nossa direção, daquilo que fazemos com a nossa pulsão afetivo-sexual, isso tem a ver com uma educação desde a infância, que essa criança, ao receber esse suporte, ela vai ter condições de viver com mais sabedoria e de ir edificando um arcabouço moral, espiritual, mental, favorável para uma trajetória com menos erro e mais acerto. Nesse livro Supracitado Vida e Sexo, vai ser trago sobre alguns temas em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico, em que Emmanuel vai discorrendo uma série de aspectos e que é para nós uma bússola sobre esse tema, porque vai trazendo para nós uma série de esclarecimentos para que possamos melhor auxiliar a criança e o adolescente. O problema do sexo agita atualmente vasto setor da vida humana. De que forma a tese do sexo é tratada no plano espiritual para o plano terrícola? Semelhante indagação
repetidamente endereçada a nós, pequeno servidor desencarnado, motiva a formação do despretensioso volume que oferecemos aqui ao leitor. Com ele não disputamos qualquer posição nova ante o devotado lidador da psicologia moderna, que hoje esquadrinha o meandro da alma humana para benefício da saúde mental do populacho. A nossa ligeira página, tão somente desenvolvemos conceitos formulados na codificação kardeciana para demonstrar que a proposição ao redor do sexo, apaixonadamente focalizada na atualidade terrícola, fora objeto de criteriosa anotação do mundo espiritual no século passado, na previsão do choque de opinião em matéria afetiva que a humanidade agora enfrenta. Nada mais realizamos que reformular pensamento, definição do mensageiro benevolente e sábio que orientara Kardec no primórdio da doutrina espírita em sua função de consolador prometido ao orbe pelo Cristo de Deus. E para não delongarmos em consideração desnecessária, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizar toda a digressão na seguinte norma: não proibição, mas educação; não imposta abstinência, mas emprego digno, com devido respeito ao outro e a si mesmo; não disciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é simplesmente teorizar, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizer preciso, pelo mecanismo reencarnacional, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada qual. Então, é pertinente à consciência de cada um. Então, no capítulo 1, em torno do sexo, na pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos os espíritos que animam homem e mulher. Questão 201 do Livro dos Espíritos. Então, vai começar a ser trago que, ante o problema do sexo, forçoso lembrar que toda criatura traz seu tema particular com referência ao assunto. Atendendo à soma da qualidade adquirida na feira da própria reencarnação, o espírito se revela no plano físico por tendência que registra no recesso do ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher, com sua tarefa que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade só, independentemente do sinal morfológico, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculação e inclinação de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinada peculiaridade no mundo emotivo. Desse modo, o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santa natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimana força criativa, a qual devemos na Terra instituto da reencarnação, tempo do lar, bênção familiar, alegria revitalizadora do afeto e tesouro inapreciável do estímulo espiritual. Desarrazoado subtrair-lhe a manifestação ao ser humano, a pretexto de elevação compulsória, vez que a sugestão da erótica se entranha na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo da sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Então, vai ser trago para nós essas orientações que Emmanuel vai nos trazer nessa obra e que faz o levantamento da urgência e da imperiosidade de levar-nos para tantos quantos estejam próximos de nós, a criança, o adolescente, o jovem e faixas etárias outras, sobre as instruções que a doutrina espírita, sob a égide de Jesus, vem nos orientar, nos dando esse suporte para que possamos internalizar as lições imorredoras que nos gabaritarão, nos capacitando a sermos testemunhas
leais ao Mestre.